Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, né? Culto da família, essa quinta-feira, dia 15 de outubro do ano de 2020. E você é nosso convidado nessa noite para estar aqui. Hoje a gente conseguiu vir ao templo para fazer esse momento, né, do culto, para que eu e você possamos ouvir aquilo que Deus tem para falar nos nossos corações. E que você aí na tua casa, de onde você estiver assistindo, a gente não sabe se você vai estar assistindo agora, nesse momento, né, ao vivo conosco, ou se você vai assistir depois, mas tenha certeza de uma coisa, que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele vai estar abençoando a minha e a tua vida, amém? Então, essa noite, eu quero e vamos falar de Deus um pouquinho nessa noite. Quinta-feira é o culto da família, e hoje eu tive o privilégio de ser convidada para compartilhar algo de Deus, né, sobre a minha vida, no tema filhos. Então, que o Senhor já prepare aí a tua mente e o teu coração para aquilo que o Espírito Santo vai falar. Amém? Feche seus olhos. Paizinho amado, Paizinho querido, muito obrigada, Deus, pelo dia de hoje, por essa quinta-feira, Senhor, dia 15 de outubro do ano de 2020. Esse dia ele é único, ele é exclusivo, Paizinho querido, é o dia que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Deus amado, por ter nos guardado, ter nos cuidado, Senhor Deus querido. Obrigada, Senhor, porque nesse momento podemos nos reunir, Senhor, para louvar o Teu nome. Paizinho querido, fica conosco, toma conta, Senhor Deus querido, de cada ato nessa noite, Senhor, o momento dos recados, Senhor, o momento da palavra, o momento, Senhor, dos dízimos, das ofertas, Paizinho querido, nós consagramos a Ti. Fica conosco, o Teu Espírito Santo tem liberdade para ministrar, Senhor, nas nossas vidas. Nós oramos, Paizinho querido, e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, a pastora Sedônia, ela fez o culto de Santa Ceia no último domingo e ela compartilhou que nós vamos e estiver liberado para que a gente possa fazer os cultos. Então você que já segue, né, a Igreja do Nazareno do Jardim das Américas pelo Facebook, que nos segue lá no Instagram, assim que a gente tiver essa liberação, que nós pudermos estarmos reunidos aqui na igreja, no templo, né, você também vai ser. Então, eu tive a oportunidade de fazer essa transmissão para que você saiba que a casa do Senhor, mesmo que nós não estamos aqui nos reunindo, a nossa igreja permanece aqui e eu sei que as nossas orações estão sendo somadas, né, para que no tempo certo de Deus a gente possa estar aqui unido como corpo de Cristo. Mas isso não impede, né, que se você precisa conversar com a pastora Sedônia, com a pastora Tati, com o pastor Márcio, ou com qualquer irmão que você sentiu desejo no teu coração de conversar, você pode pegar o teu telefone, você pode ligar, você pode passar uma mensagem no WhatsApp, né? Hoje a gente tem a tecnologia que pode ser usada. Então, a gente pode estarmos juntos na igreja física, né? Aqui no endereço que a gente tem no Jardim das Américas. E hoje no culto da família, quando o pastor Márcio ele falou assim, filhos, né? E para os irmãos que me conhecem sabem, né? Eu sou divorciada já há bastante tempo, mas eu escolhi, né? Eu tive o desafio de criar o meu filho. E quando ele falou assim, vamos conversar sobre esse período que a gente está passando agora, né? A pandemia, culto da família, né? Fala sobre filhos, fala sobre a tua experiência com filhos. Então eu quero te convidar a que ele fez capítulo 1. E eu vou fazer uma leitura para você e vou compartilhar contigo aquilo que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida e que nós possamos ser abençoados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então, lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso de número 12, amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Esse é Paulo, tá? Designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo
Era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas eu obtive misericórdia, pois eu fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que para salvar os pecadores, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Amém? No faixa dos seus 17 anos, ele assumiu esse ministério de trazer a palavra, né, pregar o evangelho, e ele foi um jovem que Paulo sentiu de levar nas viagens, de ensinar, e aqui as recomendações para ele inicia ali no verso 12, falando que ele era um pecador, ele era aquele que blasfemava contra Jesus Cristo, né? Ele era aquele que açoitavam as pessoas que caminhavam com Cristo, que acreditavam em Jesus Cristo, mas que o amor, a misericórdia de Jesus sobre a vida de Paulo alcançou, né? Assim como o Senhor é uma data que é marcada no meu coração, porque foi o dia que eu decidi caminhar com Cristo. Eu já tinha ouvido falar, eu já tinha participado de alguns momentos, mas aquele dia o Espírito Santo me moveu, ele mexeu no meu coração de uma forma que me convenceu de que eu realmente era pecador e que eu precisava me arrepender dos meus pecados e que eu tinha a possibilidade da vida eterna com Cristo. E aqui Paulo está falando isso para Timóteo, né? Que pela misericórdia e o amor de Cristo Jesus transbordou e alcançou a vida dele, e aquilo que ele era antes, né, fazendo as coisas contra Cristo, ele passou a fazer a favor de Cristo. E Timóteo, para Paulo, ele era como um filho. Ele não foi um filho gerado, né? Ele não foi um homem que teve filhos, né? Da sua genealogia. Mas ele teve a Timóteo como um filho. E Timóteo, muito jovem, ele foi criado, né, pelos seus pais, mas a sua mãe, que era uma judia que tinha se convertido ao cristianismo, a sua mãe e a sua avó criaram com os ensinamentos, né, que Jesus Cristo, naquele tempo, já trazia do Evangelho. Então, esse amor que Paulo tinha para com Timóteo, que era um filho espiritual, referentes a alguns textos bíblicos, e aí é uma parte da história, que diz que Timóteo era um jovem que por muitas vezes também ele ficava doente. Paulo se preocupava, né, em sempre estar alertando ele do bom cuidado, para que ele tivesse os bons andamentos, né, do ensinamento da palavra de Deus, mas também com ele, a pessoa, né, o cuidado da saúde dele. E aí ele falava para Timóteo ali, né, no verso 18, que esse era o dever que ele estava encarregando o filho Timóteo, né, de levar a palavra, e que ele não fizesse como outros que talvez não mantinham a fé e uma boa consciência, ou seja, que não queriam seguir os caminhos, os ensinamentos, né, do Evangelho. E aí eu trouxe alguns pontos assim em relação à minha vida como mãe, né? E em relação ao filho que o Senhor me deu. Então, assim como Paulo, ele na vida dele teve as
experiências como Timóteo, que foi um jovem que ouviu sobre a palavra, entendeu, aceitou e quis levar a palavra, né? Ali ele fala, se você ler a partir do verso 20, ele vai falar sobre Himeneu e Alexandre, que eles não queriam, né, aquela vida de pregar o evangelho. E aí até ali o Paulo fala para Timóteo que eles já estão nas mãos do inimigo das nossas almas, né? Já não fazia parte, porque também Paulo, ele tinha muita consciência e ele era muito preciso naquilo que iam estar participando, né? Trazendo as boas novas do reino de Deus. E como pais, né? Como mãe, como pai, como os filhos espirituais que eu ou você possamos ter, a gente tem esse desafio de animá-los, assim como Paulo sempre fez com Timóteo, né? Para que eles permaneçam firmes na fé, para que eles possam ser os agentes transformadores da vida de muitas pessoas, aonde eu e você não vamos. E aí eu queria perguntar, assim, é algo que você pode conversar com o Espírito Santo de Deus? Quem são os filhos? Oi, irmãos. Parece que teve uma falha técnica aqui na transmissão. Então eu não sei em que parte que a gente estava, mas eu vou continuar aqui de onde eu estava ministrando, amém? Ele também foi chamado a ser um exemplo, né, para as pessoas, um exemplo de vida. E ele precisava ser isso para Timóteo, para que Timóteo aprendesse através do exemplo. E muitos são dados por características pessoais, o nosso comportamento, mas não são eles que evidenciam também a nossa caminhada em Cristo. O nosso jeito, a nossa forma de falar, a gente tem que pedir sim que o Espírito Santo nos ajude, nos molde, para que a gente venha a receber os frutos do Espírito Santo, que é o amor, é a mansidão, é a longanimidade, e isso vai se refletir através da forma como nós passamos, né? Eu até li uma mensagem essa semana na internet que falava que o meu direito de ser franca e sincera não significa que eu preciso ser áspera, né? E imediata em falar. Então, e aí é onde a gente tem que realmente pedir para o Espírito Santo para que a gente venha ter os frutos. Então, tudo isso é um processo na vida da gente também. Mas os frutos também são a nossa obediência. Então, quando eu e você somos obedientes no dízimo, nas ofertas, quando nós somos obedientes nos ensinamentos que Deus nos dá em relação às pessoas, a sermos pessoas corretas, as pessoas que falam a verdade, se a pessoa roubava, não rouba mais, né? Se matava, não mata mais. Então, essas são as atitudes que eu e você precisamos ser exemplos para os nossos filhos, né? Sejam os filhos biológicos, sejam os nossos filhos adotivos ou os nossos filhos espirituais, porque as nossas então, aqui são esses exemplos. Mas independente se eu vou ser um bom exemplo para as pessoas ou se eu vou ser um mau exemplo, eu sempre vou sentir esse peso, essa cobrança, porque nós somos referência para onde o Senhor nos coloca para viver, né? Seja na nossa família, seja no nosso trabalho, no ambiente das pessoas que estão à nossa volta, porque nós podemos não enxergar no momento que nós estamos sendo referência, mas pode ter certeza que a sabedoria, o silêncio, a longanimidade, o momento de oração, a tua paz, aquela que vem do alto, aquela que vem do Espírito Santo de Deus, tudo isso que Deus faz através da nossa vida vai interferir na vida das pessoas de uma forma positiva, para que elas também sejam tocadas e sejam quebrantadas e possam querer o Evangelho de Cristo Jesus na vida delas. E a mesma coisa se a gente não for um bom exemplo. A gente vai afastar as pessoas, né? Porque muitas vezes a gente fala de Cristo, mas se a gente não agir
com aquilo que a Bíblia diz que nós precisamos ser e fazer, a gente vai afastar as pessoas e vai deturpar o que realmente é a palavra de Deus. E aqui Paulo falava, né, para Timóteo que ele estava encarregado né? E aí eu faço essa analogia para a gente finalizar essa passagem que a gente leu lá de 1 Timóteo, né? Depois, se você quiser reler aí na sua casa, do verso 12 até o verso 19. Eu coloco o pai biológico, né? O pai adotivo ou o pai espiritual, mas como o apóstolo Paulo que aceitou a Cristo e buscava ser exemplo. Que eu e você possamos, assim como Paulo, né, ele é dos discípulos, aquele que praticamente, ele escreveu todas as cartas ali que a gente tem, né, no final da Bíblia, ali antes de Apocalipse, e quanto Paulo fez, né? Timóteo foi lendo ali um dos 70, né, que foram escolhidos também para estar levando a palavra, né, do Senhor, que foram escolhidos como discípulos. Então, e hoje eu e você somos fruto dessas escolhas que eles fizeram lá atrás, para que o evangelho pudesse chegar até nós, né? Quando eu estava ouvindo uma palavra no domingo, numa igreja lá na cidade onde eu estava, e justamente a palavra que estava sendo ministrada era quando Paulo e essa separação que, né, poderia parecer mal, mas foi de uma forma para que o evangelho chegasse hoje no Ocidente. Então, a obediência em ouvir a Deus, né? E você exercer aquilo que Deus te chamou para fazer, vai gerar frutos para as descendências que virão a mim e à tua frente. E eu coloco aqui nesse texto, né, o Timóteo, né, como exemplo do filho, que Timóteo, ele colheu os bons frutos, né? Ele passou alguns bocados, né? Porque ele era jovem, muitas vezes as pessoas não queriam ouvir, não davam a devida confiança, né? E quantas vezes eu e você somos assim, né? Quando um adolescente quer fazer um trabalho e eu e você não apoiamos, né? Quando um jovem quer iniciar algo, e muitas vezes isso quer para mim e para a tua vida. Que nós possamos ser os apóstolos Paulos para esses filhos que Deus tem trazido para nós nesse tempo, né? Não só o nosso filho biológico, mas também o nosso filho espiritual. Que eu e você possamos aceitar em Cristo Jesus esse desafio de, como o apóstolo Paulo, né? Aí vai chegar lá no final, ele vai falar, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E esse é o desafio que o Espírito Santo de Deus tem para mim e para a tua vida. E que nós possamos ter alegria no nosso coração em buscar ser exemplo todos os dias. Paulo, né, aqui o que marcou para mim nessa passagem que a gente leu, que Paulo fala, né, eu sou mais pecador. E é isso, irmãos, quando nós reconhecemos que nós não somos nada sem Deus, nós não conseguimos fazer a diferença, nós não vamos conseguir trazer as mudanças que essa geração, que esse tempo precisa, se nós não estivermos firmados na palavra, né? Muitas vezes a dificuldade vai estar dentro da nossa casa, talvez a dificuldade esteja no nosso trabalho, talvez seja uma dificuldade financeira. Em cada momento a gente vai passar por um tempo, né? Mas a gente precisa ter essa certeza que em cada tempo desse, o Espírito Santo de Deus, que o Senhor deixou pra gente quando Ele morreu, Ele foi assunto aos céus, Ele deixou pra gente, né? Mas eu tenho dúvida, querido, se você é uma pessoa que busca fazer as coisas de uma forma correta, você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem buscado orar, você tem buscado jejuar, você reconhece quando você erra e você já pede perdão, você tem uma vida com Deus. E como é que você acha que vai ser o inimigo? Não tem vida com Deus. E você vai começar a ter essa certeza de que é a voz do Espírito Santo falando no teu coração e na tua mente. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Paizinho amado, Paizinho querido, queremos, Deus, te entregar esse momento da palavra, te pedindo, Paizinho querido, que
nós possamos, Pai, aqui como esse texto relata, Senhor Deus querido, Paulo, Senhor, falando, se tratando a Timóteo como um filho, Senhor, e falando, a Deus querido, do passado de Paulo, Senhor, como ele era antes, e como ele quer ser longânimo, e de passar, Senhor Deus querido, esses ensinamentos para Timóteo, para que Timóteo fosse um filho obediente, para que Timóteo não desanimasse, Senhor, mesmo nas circunstâncias difíceis, para que ele permanecesse com a boa consciência, que ele combatesse o bom combate, para que a fé permanecesse no coração dele, que assim nós possamos, Senhor, ser com os nossos filhos, Pai biológico, Senhor Deus querido, com os nossos filhos adotivos, Paizinho amado, a Deus querido, e com os nossos filhos espirituais, Pai. A Deus amado, que nós venhamos a cada dia, Senhor Deus querido, guardar a Tua palavra, Senhor, no nosso coração, mas que nós venhamos Senhor Deus querido, alegria no coração e que busquem em Ti, Senhor, porque não é uma jornada fácil, Senhor Deus querido, que acontece do dia para a noite, mas é uma caminhada, é de vitória em vitória, Senhor. Hoje a gente vence em Cristo Jesus, a gente dá glória a Deus por isso. Se amanhã for o dia, Senhor, da dificuldade, o dia da luta, Senhor, mas que a gente permaneça firme na fé, que a gente possa lembrar, Senhor Deus querido, que nós recorremos a Ti em oração, em súplica, e o Senhor vai nos ajudar, é o Senhor que vai dar a direção, e dia após dia nós vamos vencendo, Senhor Deus querido, porque a nossa caminhada, Pai, ela é rumo ao céu, e que nós possamos, Senhor, deixar esse legado, Pai, assim como Paulo deixou para Timóteo, Senhor, que nós possamos deixar para os nossos filhos. É o que nós oramos nessa noite, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? E agora a gente vai fazer um momento que nós vamos oração. Até no início do culto eu esqueci, né, irmão, de falar que você podia deixar o seu pedido de oração. A Adriana está aqui hoje comigo na igreja e até falei para ela que podia cantar um louvor no início, né? Mas a gente não se preparou, não se organizou para isso. Mas, né, em breve, quem sabe aí nas próximas transmissões, se a gente fizer aqui da igreja, a gente consegue fazer um louvor também, né? E vamos retomando, né, irmãos? Fazendo esse ritmo. Eu sei que às vezes, mas ainda tá no online. Mas glória a Deus que tem online, irmãos. Da pandemia. Agora, e a gente vai também orar pelos pedidos do vaso que no início do ano nós colocamos aqui, e eu creio que aí na tua casa você também, né, tem os seus pedidos de oração. Se porventura você não escreveu, você vai poder colocar a mão no teu coração e orar por eles. Eu quero também lembrar para vocês, irmãos, a gente tem aqui a missionária Diana e o Rodrigo, eles estiveram conosco aqui ano passado na igreja, são missionários da Igreja do Nazareno. Nós temos também outro casal missionário que é a Suelen e o Whindersson, né, que estão lá em Caiacó, se não me falha a memória, Rio Grande do Norte. A Diana e o Rodrigo estão no Equador. Eles são missionários. Se você sentir o desejo no teu coração de abençoar a vida desses missionários, você pode me passar um WhatsApp, pode é algo que você tapa todas as brechas, né? Para que o devorador possa agir sobre a tua vida, né? Isso é um exercício de obediência, irmãos. Então, que você possa ter essa alegria no teu coração. Porque quando a gente fala de oferta, a Bíblia diz, né? É um momento alegre, né? Um momento de adoração ao nosso Deus, onde você sabe que você está investindo em vidas que estão proclamando o Evangelho, onde eu e você não vamos, mas outras vidas vão, né? E nós temos esse privilégio de poder abençoar. E o dízimo, ele é o exercício da nossa obediência, né, irmãos? Assim como fala lá em Malaquias 3:10, para que a gente possa fazer prova de Deus, a gente precisa ser fiel com Deus, amém? E que você não esqueça disso. Nem em tempo de pandemia
e nem tempo fora da pandemia, porque isso é um compromisso que você tem com o Senhor, ele é em todo tempo. Assim como a Bíblia nos ensina que nós devemos pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, isso eu entendo como é em todas as circunstâncias, né? Seja lá no nosso trabalho, na faculdade, no ponto de ônibus, na farmácia, no mercado, na igreja, na nossa casa, mas que a gente possa estar sempre atento e obediente. Amém? Assim como eu esqueci de expressar para você colocar ali o teu pedido de oração, mas de qualquer forma, você aí na tua casa, coloque a mão no teu coração e o Espírito Santo de Deus, ele está aí com você, assim como ele está aqui conosco. E a palavra do Senhor diz que é o Senhor que sonda, esquadrinha o nosso coração, e Ele sabe o desejo do teu coração, Ele sabe da tua necessidade, e Ele deixou o Espírito Santo que traduz até o nosso silêncio, o nosso choro, Ele traduz para Deus aquilo que eu e você precisamos, amém? Paizinho, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus querido, nesse momento, a finalização desse culto, Paizinho amado. Te agradecemos pelo privilégio de podermos, Senhor, receber, Deus, da Tua palavra sobre as nossas vidas. Paizinho amado, Paizinho querido, nós te pedimos cada pedido, Senhor, que tem de oração aqui no vaso, Paizinho querido. A Deus, que, Senhor, some as nossas orações, Deus, há pedidos de restauração, de porta de emprego, Senhor, de cura, de libertação. A Deus querido, assim como cada um de nós, Senhor, tem os pedidos do coração, Senhor, o meu irmão, a minha irmã, Senhor, na sua casa, que o Espírito Santo ministre, Senhor Deus querido, nos traga a paz que excede todo o nosso entendimento e que nós possamos, Senhor, ser perseverantes, Senhor, na fé, que nós possamos, Senhor Deus querido, ter a alegria de combater o bom combate, que nós não venhamos a desistir nos dias difíceis, Senhor, e que nós venhamos a lembrar de Ti nos dias das vitórias, Paizinho querido, que nós venhamos a ter um coração grato a Ti, Senhor. Nós sabemos, Pai, que sem Ti nós nada somos. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. E eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida da pastora Sedone, Senhor Deus querido, a Deus da pastora Tati, do pastor Márcio, de cada um dos seus familiares, Senhor Deus querido, da família pastoral, da Igreja do Nazareno do Jardim das Américas, assim como nós te pedimos, abençoa, Senhor, nosso distrito, Senhor, ó Paizinho querido, a nação querido, de como e em quem votar, Senhor Deus amado, ó Paizinho querido, e que nós possamos, Senhor, viver o Teu novo, o Teu melhor, Senhor Deus querido, sobre essa nação, Pai. Ó Deus querido, abençoa, Senhor, não só os governantes da Igreja Evangélica no Brasil, Senhor Deus querido, ó Paizinho querido, mas abençoa, Senhor, os governantes, Pai, dos municípios, dos estados, Paizinho querido, Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos Te louvar, Te agradecer, Paizinho querido, e Deus nos guarda, continua nos protegendo, Senhor Deus querido, obrigada por todos os livramentos que o Senhor tem nos concedido, e Paizinho amado, que nós possamos, Senhor, no próximo domingo, Senhor, estarmos reunidos, mesmo que ainda nas nossas casas, mas com o compromisso de ouvir a Tua palavra. Fica conosco, é o que nós oramos, Paizinho amado, e já Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E que você tenha aí um final de quinta-feira abençoado. E no domingo, 19 horas, que você possa estar conosco para ouvir a palavra do Senhor junto com a pastora Sedônia. Amém? Deus te abençoe e tenha uma boa noite.